Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o seu programa Intercessão. Obrigado por sua audiência. Esta programação está no ar através do canal 14 em Recife e região metropolitana. Também em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Estamos nas plataformas digitais e pelas nossas redes sociais, no YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e ADPE Oficial. E aproveite este início já de programa e compartilhe os nossos links com os seus amigos, familiares, para que mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. Neste momento, convido você para lermos um texto na Palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu São Mateus, capítulo 6, e o versículo de número 6, que diz: E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Glória a Deus. No programa de hoje nós contamos com a participação do presbítero Magno Rafael e o presbítero Timóteo Gomes. Pai do Senhor, presbítero Magno. Pai do Senhor, pastor, uma satisfação poder estar aqui. Que bênção, né? Um prazer também tê-lo conosco no programa Intercessão. Pai do Senhor, presbítero Timóteo. Pai do Senhor, pastor Jefferson, um prazer, uma alegria poder estar aqui nesse programa Intercessão. Que bênção, né? Graças a Deus, meus irmãos, estamos aqui com esses dois servos de Deus e hoje nós estaremos falando sobre o tema a recompensa do intercessor. Antes de estarmos tratando alguns assuntos, vamos pedir ao presbítero Magno para estar fazendo uma oração. Pois não, pastor, vamos estar orando em nome de Jesus. Querido Deus, Pai bendito, queremos te louvar, Senhor, pela tua bondade, a tua misericórdia para conosco. Quero te apresentar, Senhor, o teu servo, pastor Jefferson, o presbítero Timóteo, a cada vida, Senhor, que se encontra assistindo essa programação, que todos sejam alcançados por ti. Dá um abraço de saúde, vai, Senhor, com providência, ajudando, fortalecendo, glorifica o teu nome ainda mais. Queremos também te apresentar o anjo da igreja, o nosso querido pastor presidente, onde quer que o teu servo esteja, seja alcançado por ti, para a glória do teu nome, no nome bendito de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Que bênção, né? Como disse, hoje estaremos falando sobre o tema a recompensa do intercessor. E, presbítero Timóteo, o que significa ser um intercessor diante de Deus? Pois não, pastor, eu acho que vale a pena a gente destacar para aquele que está nos assistindo o que é intercessão, né? O programa Intercessão é um programa que fala por si só da temática, mas eu acho interessante o que o Wycliffe diz, que a expressão intercessão fala sobre incidir, atacar alguém com pedidos. E quando a gente fala do intercessor, é justamente aquele que intercede a Deus em favor de outrem. Então, eu acredito que esse é o princípio daquele que faz o papel de intercessor. Que bênção, né? E assim, presbítero Magno, por que a intercessão muitas vezes acontece no oculto, longe dos aplausos humanos, né? Geralmente a intercessão ninguém vê, né? Por quê? É isso mesmo, pastor. Pastor, me permita, a intercessão, ela decorre quando há uma necessidade interna. E o mundo interior, só Deus pode enxergar, notar as necessidades mais estreitas da vida. Por isso que quando se bate nas portas dessas possíveis soluções, nem todo mundo consegue. Às vezes pode ouvir uma situação, a dor, o gemido, mas a solução só Jesus. Então, quando clamamos, quando buscamos a Ele, oramos a Ele, Ele é o único que pode nos responder com solução definitiva. E às vezes assim, claro, tem aquele momento que a gente intercede coletivamente, né? Sim, mas aquele momento assim que Deus às vezes toca e você está ali intercedendo por alguém, ninguém nem sabe que você... Eu acredito, pastor, que isso é até o princípio do texto que o senhor leu, né? Quando vai para Mateus, capítulo número 6, me permita, no versículo de número 5 e 6, o Senhor Jesus disse: quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto. Então perceba que existem momentos que a gente sair dos holofotes, estarmos em uma forma mais particular com Deus, é necessária até pelo nível da intercessão. Às vezes a gente precisa, de fato, gemer, chorar diante de Deus, e fazer isso em oculto, eu acredito que até facilita, porque a gente consegue, de fato, quebrantar todo o coração, se despir totalmente, para nos derramarmos aos pés do Senhor. Só um detalhe que a gente percebe que nessa leitura do versículo 5,
talvez algumas pessoas que estejam nos escutando aqui, talvez até você que ainda não fez a sua decisão por Cristo, possa dizer, tá vendo aí? Tem gente aí que faz escuto nas praças e ora, e culto evangelístico e cruzada e tal. Isso é hipocrisia, a Bíblia diz aí. Mas o que Jesus está falando aí não é esse aí. É a intenção, a motivação, né? Jesus estava criticando os líderes religiosos, Justamente. Porque eles oravam nas praças para dar a entender às pessoas que eles eram intercessores, que eram homens de oração, que eram homens espirituais, né? Não é o caso de você estar numa concentração evangelística, uma cruzada, e fazer aquela oração, interceder por alguém, porque a motivação aí é apresentar as pessoas a Deus e não apresentar-se aos homens. Justamente, o senhor fez uma colocação bem pertinente. Interessante, né? Mas esse em secreto é interessante porque também até porque você vai ter mais tempo para Deus, né, presbítero Mário? Isso, pastor, me permita, corroborando com o que o presbítero falou, com a sua fala também, sobre o secreto. Isso é muito oriundo dos servos de Deus, os autênticos de Deus, né? Por exemplo, Jesus, ele usou muito desse exemplo de secreto, reservado, para ter uma intimidade com Deus, fechar a porta, né? Onde quer que, não é que só a parte do quarto literalmente, mas aonde quer que esteja, exatamente, buscar a Deus, interceder. E o senhor tocou num ponto muito importante sobre o comportamento daqueles do primeiro século. Por exemplo, em Mateus capítulo 6, nos diz aqui no versículo de número 7, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. E significa dizer, pastor, que existem muitos que podem estar orando, mas nem todos serão atendidos, porque nem todos estão no secreto, com a sinceridade, com a autenticidade de um servo de Deus. E a oração, assim, a gente percebe que a oração, ela brota, é algo espontâneo, né? É algo que é vivido. Sim, natural. Uma conversa, né? Você não vai chegar para alguém e vai estar conversando a mesma coisa todo o tempo. De forma mecanizada. Eu me lembro agora do evangelista Lorival, num culto que teve no Tempo Central. Ele disse que tem pessoas que oram assim, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Ele disse que alguém chegar para mim e disse assim, ó Lorival, fala logo, rapaz, o que tu quer. Quer dizer, a oração, ela não é algo que é assim, não é repetido, é algo espontâneo, é algo que brota, é algo que jorra do interior. E é interessante que muitas vezes esta oração em secreto, ela é uma ação do Espírito Santo que às vezes vem na sua mente pessoas que você nunca imaginou naquele momento, né? Eu me recordei agora que, em uma certa ocasião, eu me acordei com um desejo de jejuar por duas irmãs que servem a Deus em África do Sul. Veio o nome delas na minha mente e eu aproveitei e jejuei por elas. Passei um dia assim intercedendo por elas e elas nem me conheciam, nem sabia quem eu era, mas Deus colocou no coração, o nome delas na minha mente para que eu pudesse estar intercedendo, né? Então é interessante, né? Quer dizer, ninguém sabia, elas estão sabendo que eu estou contando aqui, mas ninguém ficou sabendo, nem as irmãs sabiam que eu estava intercedendo por elas, né? E já aconteceu isso várias vezes, assim. E é justamente essa questão do oculto, nesse sentido, isso faz parte desse contexto, né? Como o senhor disse, o senhor apresentou as irmãs lá na África do Sul, né? O senhor aqui no Brasil, mas o nosso Deus, que é o Deus que nos desperta através do Espírito Santo, para interceder, e isso é importante. É bom destacar, pastor, até para quem está nos assistindo, que a intercessão ela é tanto em benefício de outra pessoa como em benefício de nós mesmos. Ainda que o mais comum é que a gente interceda por alguém, né? Mas isso não impede de intercedermos por nós mesmos ou alguém que faz parte do nosso contexto familiar. Pegando o exemplo de Isaac, a gente vai ver que Isaac intercedeu pela sua esposa, né? Isaac, ele intercedeu pela sua esposa de forma tal que ela pôde gerar filhos, e o filho dele, Jacó, não foi diferente. Ao ponto de Raquel dizer, Senhor, me dá filho, senão eu morro. Imagine para Jacó, percebendo a esposa dentro de casa, desesperado, sem continuidade na sua posteridade, e a Bíblia diz que ele intercedeu de forma insistente ao ponto de Deus ouvir. Então, essa questão da intercessão, ela é interessante porque a gente não vai ver holofote na vida de Jacó, a gente não vai ver Jacó se expondo na oração, nesse sentido, mas a gente vai ver a resposta de Deus através da sua intercessão. Só um adendo, pastor, do que o presbítero está falando, o secreto, né, presbítero, é muito especial para um crente. Percebe-se que no secreto é a zona de conforto daqueles que querem
ter um bom relacionamento com Deus. Porque no secreto a gente grita, a gente coloca para fora, ficamos sem máscara, Sim. à vontade, né? E é o que Deus quer, que fiquemos à vontade diante dele. Que bom, né? Que a gente possa aproveitar essa oportunidade e dar mais tempo para Deus, né? Mesmo sem assim, reconhecimento visível, né? O intercessor, ele é notado por Deus? Com certeza, pastor. Eu acho que o presbítero Magno vai concordar comigo. Hoje não, presbítero. Dentre as atividades ministeriais, porque a intercessão é um ministério, né, tem pessoas que Deus chamou para serem verdadeiros intercessores. Vou dar exemplo das nossas irmãs do círculo de oração. Mulheres chamadas por Deus para vivenciar cotidianamente o ministério da intercessão. E tenho certeza que existem coisas que acontecem nas nossas vidas, inclusive nós, obreiros, que nós só desfrutamos porque somos frutos da intercessão de alguém. Então, Daniel é um exemplo vivo disso. Daniel, capítulo número 9, deixa muito claro quando ele se põe como intercessor em prol do povo de Israel. E qual é a resposta de Deus? Dizendo que ele era um homem muito amado. Ou seja, Daniel era conhecido no céu por causa da sua intercessão. Interessante, né? Porque Deus diz assim, desde o dia que aplicaste o teu coração, né? A buscar. Que foram ouvidas as tuas orações, né? Desde o dia que você começou a entrar nessa batalha de oração, quer dizer, Deus, ele nota, né? Ele está atento, Sim, ele percebe, ele recompensa, não é? Isso, pastor. A exemplo disso, a gente vê a igreja do Senhor, né? A marca da igreja, a oração. O senhor falou aqui sobre as irmãs que oram, são anônimas que ficam de joelhos, né? E percebemos, pastor, que a oração, a intercessão, ela é o pulmão da igreja. Então, se a igreja para de orar, a gente fica até estranhando que existem alguns movimentos que exaltam muito o barulho, a multidão, até rituais, mas que não é intercessão. Mas a igreja que busca verdadeiramente a Deus, Deus anota, acompanha e responde. E temos diversos exemplos bíblicos e históricos de que a igreja do primeiro século, até hoje, ela é vitoriosa, porque o Senhor nunca abandonou e nunca deixou de responder às orações da sua igreja. É verdade. Interessante, nós estamos falando sobre a recompensa do intercessor. Quais são os tipos de recompensa que a Bíblia revela aos que oram com fidelidade, presbítero? Então, pastor, eu vejo como a primeira recompensa a resposta da intercessão. Quando a gente vai para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 10, se não me falha a memória, só conferir aqui para a gente não citar errado o texto. Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que a igreja estava fazendo uma contínua oração. 12. Atos capítulo 12, melhor dizendo, obrigado, pastor. Fazendo contínua oração por Pedro diante de Deus. E aí, ao ponto de que Deus envia o anjo para libertar Pedro da prisão. E quando Pedro chega na casa de Maria, a mãe de João Marcos, né, que roda e vem atender a porta, perceba que ela escuta a voz de Pedro, reconhece, mas ela não abre a porta, né? Ou seja, a intercessão ela foi atendida, e eu acredito que essa é a maior recompensa de quem intercede diante de Deus, é saber que Deus está atendendo a nossa intercessão. Mas, para além disso, eu acho que quem entra no caminho da intercessão, ele tem uma segunda recompensa, pastor. Ele aumenta o seu nível de intimidade com Deus. E isso é algo também que ninguém pode tirar, ninguém pode arrancar. Quando o intercessor, ele caminha nesse caminho da intercessão, ele automaticamente vai ser mais íntimo de Deus, vai ser mais amigo de Deus. Então ele vai saber de coisas que ninguém vai saber. Ele vai saber de coisas de forma antevista, porque Deus revela com antecedência. Ele vai conhecer mistérios de Deus que muitas pessoas vão morrer e nunca vão conhecer. Então são inúmeras recompensas que a gente poderia citar para aquele que vive o caminho da intercessão. Pois bem, pastor, uma das questões que o senhor falou é justamente que a intercessão ela revela o futuro. Em Jeremias capítulo de número 33, versículo de número 3, diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, quem está intercedendo tem o privilégio de receber com prévia, né? Deus antecipa. Eu já conheci algumas irmãs cooperando com o pastor em campanha, pastor, e eu me recordo que mesmo
antes de acontecer a situação, e aquela serva de Deus, ela disse, não, vai acontecer dessa forma, mas como? Deus falou comigo, Sim. Deus me revelou. Então, o quarto da oração revela o amanhã. Deus dá esse privilégio aos seus santos. Permito, pastor, o presbítero Magno falando isso aí, da questão da antecipação dos eventos. Eu ouvi o testemunho de um dos saudosos pastores da nossa igreja, que ele chegou para a família e disse o dia que Jesus o guardaria. Ele disse, anotem essa data, vai ser nessa data que Jesus vai me guardar. E para deixar registrado, isso foi anotado até no aparelho celular. E quando aconteceu, todos ficaram maravilhados. Então veja o nível de intimidade que essa pessoa tinha com Deus. Uma das recompensas é Deus poder revelar assim, o futuro, né? Sim. Ele abre o leque também. É interessante. É o que ele fez com Abraão também, né? Sim. O tareio Abraão que eu faço, né? Pois é. Visto que é de ser uma grande e poderosa nação, e foi lá na casa de Abraão, revelou que ia acontecer, né, com Sodoma. É interessante. E a gente percebe o quanto é importante estarmos numa vida dedicada de oração, né? Você que está nos ouvindo aí deve estar atento a esta realidade, porque o intercessor realmente ele recebe as recompensas da intercessão, um dos benefícios que foi dito aqui, que aumenta a intimidade com Deus, né? Claro. E essa intimidade, ela é fruto também de uma confiança que vai crescendo, né? Porque se você intercedeu por alguém e de repente alguém lhe diz que lhe conta uma vitória, Deus cria uma situação para você ficar sabendo que aquela bênção que aquela pessoa recebeu foi motivo da sua intercessão, né? Eu me lembrei de um fato aqui, eu já contei aqui no programa, né? Mas o assunto puxou para esse assunto, talvez você que está nos ouvindo não tenha escutado ainda, e se esqueceu, quem sabe, vai até reforçar um pouquinho a sua memória. Um dia, ainda bem jovem, né? Aí eu levantei para orar, assim, madrugada, e comecei a orar por alguém, orar normal, e de repente veio o nome de uma irmã. Essa irmã, ela estava gestante. E quanto mais eu orava por ela, mais eu senti desejo de orar por ela, de sorte que eu demorei intercedendo por ela. Quando foi no outro dia, eu encontrei com o esposo dela na cidade. E ele disse, e aí, como é que está a tua esposa? Ela está bem. Ela disse, rapaz, ela entrou em trabalho de parto e esperava ser normal, mas não pôde ser, sofreu muito, foi um momento muito difícil lá com ela e quase que ela vai embora e tal. E eu disse, que hora foi mais ou menos? Ele disse, a hora é exatamente a hora que eu estava lá. Eu estava lá. Então, assim, Deus criou uma situação para me dizer que a minha intercessão foi ouvida. Aleluia. Não é? Então, assim, quando você sentir o desejo de interceder por alguém, aproveite logo, pare o que você puder fazer, entre no quarto, faça sua cabeça, interceda, ore por alguém, porque naquele momento Deus quer atuar através da sua oração para que lá à frente você veja a resposta atendida, e aí você vai crescendo no seu nível de maturidade com Deus, intimidade com Deus, né? O senhor falou isso, pastor, eu me lembro de um fato na época da pandemia, né? A hora da pandemia, que eu recebi a notícia que um presbítero, amigo nosso, tinha sido entubado e estava às vias de partir. Eu me lembro que eu falei com a minha esposa, na época eu só tinha um filho, eu disse, deixa Pedrinho aí que eu vou entrar no quarto e eu vou orar. E foi uma das orações mais gostosas da minha vida, pastor, porque eu gemia. Parecia que era o meu pai que estava internado. Eu chorava e eu senti no meu coração Deus dizendo, eu não vou guardar. Eu vou preparar o cenário para mostrar que eu sou Deus. Ele chegou quase a partir, né? Mas os médicos depois se surpreenderam com a recuperação dele. Hoje está aí servindo ao Senhor com alegria. Mas quem vai interceder, ele sente quando Deus está recebendo a sua intercessão. Porque mexe com a gente. Move o nosso coração, quem dirá o de Deus. E me permita, pastor, às vezes Deus permite que determinadas situações ocorram, porque talvez quem está em casa pode perguntar, mas se Deus é poderoso para fazer, por que eu preciso interceder? Às vezes Deus permite que situações dessas aconteçam para que nós venhamos a nos despertar em suplicar a Ele, pedir a Ele, clamar a Ele, para que Ele venha a intervir. Porque a intercessão é uma das formas de Deus nos levar para mais perto dele. E nos tornar participante também, né? Sim. Ele quer que a gente se envolva. Verdade. Eu estou falando sobre entrou no quarto para interceder, eu me lembrei uma história que eu vi do pastor José Amaro, né, que foi pastor presidente aqui na Assembleia de Deus no estado de Pernambuco,
disse que ele falou para a esposa, disse, olha, eu vou entrar no quarto e vou orar. Ele estava intercedendo por uma causa. E ele disse, eu só vou sair do quarto quando Deus me falar comigo, quando Deus deu uma resposta. Deu uma resposta. E passou 3 dias. E aí a família ficou preocupada. Eles, quando olhavam assim, ele estava lá. Para lá, de joelho, mesmo posicionamento. E depois de 3 dias ele saiu do quarto. Quando ele saiu, a esposa perguntou, e aí, Jesus falou alguma coisa? Ele disse, eu não saí do quarto. Quer dizer, se ele não tivesse saído, ainda estava lá, intercedendo. Mas veja como é importante, né, a intercessão. E quando ele saiu do quarto, já saiu como um gigante, né? Glória a Deus. Voltando aqui a uma pergunta aqui que me veio à mente aqui, que a gente vai corroborar com esse pensamento. Eu gostaria de saber, assim, do irmão Magno, ou irmão Timóteo aí, vocês já viveram, assim, uma resposta visível de oração após um tempo de intercessão? Vocês têm alguma como compartilhar, além daquela que você compartilhou, né? Pastor, inclusive, um dos benefícios do intercessor, né, é se tornar paciente. A Bíblia vai dizer no livro dos Salmos, Salmos 42, por exemplo, vai nos falar sobre essa ideia de que ele nos torna paciente. Salmos 40 também nos diz, eu esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. Paciência, porque a preocupação gera uma impaciência. A impaciência agita a nossa alma e a alma agitada, ela fica tomando decisões precipitadas. Por isso que quando oramos a gente fica calmo, tranquilo, porque sabemos quem está no controle. O Senhor está no controle de nossas vidas. Aleluia. E eu me recordo muito claramente assim, em uma situação que eu vivi de enfermidade. Minha mãe, ela é testemunha disso. Na minha adolescência eu sofri, pastor, de febre reumática. E quando foi descoberto, a médica disse assim, olha, não tem o que fazer não. Você agora vai ficar na cadeira de rodas e vai tomar um antibiótico para o resto da sua vida. Na época, em saudosa memória, o pastor Isaac Ricardo, que é foi um pai para mim ali em São José, e ele foi tocado por Deus e tratar, né, aquela minha situação em um hospital particular. Mas, contudo, os médicos falaram que não tinha mais o que fazer. E eu fiquei na cadeira de roda, deitado em cima de um sofá, imóvel. Não tinha mais o que fazer naquele estado, mas minha mãe orou, a igreja orou, o pastor vivia intercedendo por nós ali. E eu me recordo que um domingo chegou um casal, era um grupo da campanha evangelizadora, pastor, um casal da cidade vizinha. E ela gritou, é aqui que mora o jovem Magno? Aí minha mãe da cozinha, não tinha, era uma cortina, disse, aí a portinha, aquelas portinhas assim, né? Sim. Aí o trinco, minha mãe tirou o trinco, a gente não só tinha um sofazinho, né, pequeno, e é onde eu estava deitado. Disse, eu vim trazer um presente de Deus para o jovem Magno. A minha prova era tão grande, pastor, que eu olhei para as mãos da irmã, pensei que tinha um sacola, alguma coisa, né? E aí ela se aproximou e estendeu as mãos e disse assim, na autoridade que há no nome de Jesus, enfermidade, saia, desapareça. Eu senti minhas pernas suarem naquele momento, pastor, e eu recebi um impulso e me levantei. E naquela tarde foi um mover de Deus e eu retornei para a médica. A médica disse, 30 anos de medicina. Eu não sei o que foi que aconteceu. A bactéria desapareceu. E para a glória de Deus eu estou bem recuperado. O poder da oração, ela pode muito mesmo em seus efeitos, né? Amém. Glória a Deus. Ouvindo o testemunho do presbítero Magno e respondendo a pergunta do senhor, tem vários inúmeros exemplos, pastor, em relação a gente interceder por um certo tempo e Deus, ele ouvir. Eu me lembro que eu cooperava com paixão em determinado local e a pessoa, ela estava numa situação muito difícil, né? Uma vida pregressa bem complicada e tinha uma ação na justiça, né? Em relação a condená-lo ou não. E passamos mais de 1 ano e meio orando juntamente com ela e recebi a notícia via WhatsApp que a sentença foi dada, a pessoa foi considerada inocente
havia muitos crimes cometidos, já haviam pagos por ele, mas esse não foi cometido pela pessoa. E aí eu fiquei muito feliz porque aos olhos humanos era quase impossível ela ser absolvida. Mas quando a igreja se dispõe a orar, quando o crente se dispõe a interceder, veja, foi 1 ano e meio orando, mas no tempo de Deus chegou com resposta. Então, como disse o diácono, o presbítero Magno, a paciência faz parte da vida do intercessor. Que benção, né? Os irmãos falando aqui, eu me lembrei de um pensamento de A.W. Tozer, que eu vou pedir para a produção colocar esse tema aí na tela, para que os irmãos possam até, quem sabe, tirar um print aí, bater uma foto e guardar esse pensamento que diz assim: embora pareça que as coisas estão fora do controle, nos bastidores existe um Deus que não entregou a sua autoridade. Aleluia. Glória a Deus, né? Que bênção, né? Nós estamos aqui vendo aqui que uma das recompensas da intercessão também é a paciência, e essa paciência ela é resultado de um conhecimento que o intercessor tem de Deus. E este conhecimento que o intercessor tem de Deus leva ele a descansar no Deus que, embora pareça que ele não está trabalhando, mas ele não perdeu a sua autoridade. Nos bastidores, Deus está trabalhando. A gente vai a um breve intervalo e voltamos em instante. Ainda tem muito aqui de Deus para nós. Glória a Deus, estamos de volta com o seu programa Intercessão. Nós estamos falando sobre a recompensa do intercessor. Estamos conversando aqui com o presbítero Timóteo Gomes e Magno Rafael, né? Magno Rafael. A gente só acostumado só pelo primeiro nome, né? Acaba esquecendo o sobrenome dos intercessores. Mas estamos aqui conversando sobre a recompensa do intercessor. Já falamos aqui sobre algumas recompensas aqui que a gente recebe aqui na Terra, mas presbítero Timóteo, presbítero Magno, e quanto à eternidade? Pastor, como você vê a recompensa eterna dos que intercedem? Eu compreendo, pastor Gerson, presbítero Magno, que muitas vezes a questão da oração, da intercessão é negligenciada por muitos cristãos. Mas eu acho que a recompensa via eternidade para quem vive no caminho da intercessão vai ser primeiro no tribunal de Cristo, através do galardão. Então eu entendo que dentre a constituição do galardão haverá recompensas frutos das nossas intercessões. E para além disso, podemos ver, por exemplo, a questão do ganhar uma alma. Imagine uma pessoa que você vê numa vida decaída, promíscua, e que você adotou em oração, por intercessão, e quando chegar na eternidade você se deparar com essa pessoa, né? A gente vê inúmeros casos. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer um sepultamento de um adolescente que foi, infelizmente, brutalmente assassinado, mas o pai era crente. O pai apresentava em oração. E eu soube que lá, no momento em que ele foi alvejado, ele ainda passou alguns minutos respirando, né, consciente. E eu me lembro que eu falei para o pai, dizendo que somente a eternidade poderia revelar se naqueles minutos a palavra que o pai sempre semeava no coração dele, ela de fato não pôde adentrar e Deus conseguiu alcançar aquela vida. E eu me lembro que naquele velório, pastor, Deus foi tão bondoso que houveram 2 conversões. E dentre os 2 convertidos, uma Jesus batizou com o Espírito Santo na hora do velório. Então perceba que o caminho da intercessão, ela perpassa muito a questão da esfera física humana, de bênçãos materiais. A eternidade vai trazer recompensas que nós não temos nem ideia daquilo que é fruto da nossa intercessão. É por isso que a gente não pode julgar, né, quando uma pessoa parte, né? Eu só preciso lembrar um assunto interessante. Na nossa época de jovem, na congregação da gente servia a Deus ali em Fundão, tinha um irmão que ele era muito querido da mocidade. E esse irmão, ele, de vez em quando terminava a escola dominical, ele dizia: vamos almoçar na minha casa hoje. A gente ia almoçar com ele, é uma festa. Só que o jovem quer, né? Só que o jovem quer, né? Para um banquete assim. Aí depois a gente saía da casa, já vinha para a campanha evangelizadora para sair ao campo. Era uma pessoa muito querida, sabe? E ele vendia lanches. E um dia ele estava lá, aí ele se afastou da igreja, desviou-se do caminho do Senhor, passou um tempo fora. E a gente encontrava com ele: em nome de Deus, quando é que tu volta? E sempre pregando para ele, orando por ele, orávamos muito pelo retorno daquele servo de Deus. Mas nós tivemos uma notícia infeliz, né? Dele, empurrando aquele seu carrinho de lanche, ele foi atropelado.
Aí disse, irmão Francisco foi atropelado, meu Deus, morreu, tá na UTI. Aí fui bater na UTI e a gente estava ali sem saber de nada. Passou-se o tempo, quando ele retorna da UTI, os irmãos da campanha evangelizadora conseguiram falar com ele, foram lá, homem de Deus, o que aconteceu contigo? Retorna à casa paterna. Ele disse, não, me voltei para Jesus. Eu disse, quando? Na hora do acidente. Aleluia. Quando o carro bateu em mim, eu disse, Senhor Jesus, não deixa minha alma ir para o inferno, perdoa meus pecados, eu quero te servir. Eu só me lembro que disse isso. Quando eu tornei aqui na UTI, me lembrei do que eu tinha dito a Deus na hora do acidente. Ele lembrou as últimas palavras. Quer dizer, se ele tivesse partido, possivelmente ninguém ia saber desse momento ninguém saberia que ele tinha feito a sua decisão, né? E ele morreu firme servindo ao Senhor, né? Ele saiu daquela situação, mas se ele ter partido ali... Pastor, é interessante a prioridade de Deus no ministério de Cristo acerca dos céus. Jesus, ele sempre deixou claro no seu ministério o reino do seu Pai, a importância dos céus, a promessa da eternidade. Por exemplo, antes de ascender aos céus, ele deixou claro, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, né? E ele vai falar sobre a morada. E ele diz assim, que aonde eu estiver, estejais vós também. Eu estou indo, mas eu estou retornando. Em João 3 e 13 vai nos dizer que ele foi o único que desceu do céu, né? Ele foi para o céu e retornará novamente para buscar o seu povo. E essa é a esperança. E eu percebo de que há muitos que ficam preocupados de alguns que partiram, né? E aí fica aquela indagação, foi ou não foi? Está ou não está? Vai ou não vai? De antemão, pastor, é valioso sermos defensores dos céus, né? Até o fim. Sim. Eu me recordo de um testemunho, e aqui eu quero terminar a minha participação dessa sua pergunta, mas um pastor missionário estava ministrando em um país comunista bem difícil, e ele, com a sua família, ministrando, a sua esposa com o seu bebezinho sentado na frente, e o pastor pregando. Era um país que não podia que se pregasse o evangelho. E, de repente, um soldado comunista com um fuzil e deu uma ordem para que ele parasse de pregar. Pare de pregar agora, senão eu vou matar, eu vou executar todo mundo aqui. E a mulher gritou, não pare. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não pare. E aquele soldado foi até a sua direção, pega a criança e a joga no chão. E algo terrível, a criança é morta diante do pai e da mãe. E o pai ficou pasmo, a mãe pega a criancinha, o que sobrou da criança, coloca de volta nos braços e diz, continue pregando, filho. Um dia o veremos novamente. Essa é a esperança daqueles que ficam. Um dia veremos, um dia nos encontraremos na eternidade. É um dos benefícios daqueles que intercedem também, porque quantos não oram, né, pela salvação do seu filho? Mães que estão desesperadas, que ficam tarde da noite aguardando e já fica naquela tensão, será que eu vou receber uma notícia? Quando será? Como será? Mas eu quero trazer uma palavra direta para a senhora, para o senhor. Não pare, não desiste, essa daqui, não desista de orar pelo seu filho. O plano da salvação não tem restrição, é até o fim. Deus não vai desistir de trazer essa esperança para a salvação do seu filho. Jesus, ele tem pressa, interesse em salvar a alma dele, dela, porque esse é o plano de Deus, a salvação, a vida eterna. Amém. Em relação à intercessão ainda, pastor, o quesito da eternidade, o presbítero Magno colocou uma situação aí. Eu me lembro de um testemunho de um pastor que era um dos que estavam ali sendo conduzidos pelo Titanic, e quando o navio começa a afundar, a esposa dele morre
ele consegue colocar o colete salva-vida nele e uma filha, se me falha a memória, mas quando já está na água, ele vê uma pessoa sem colete. Ele, por ser pastor, ele conhecia e sabia para onde ia. E aí ele retira o colete, dá para aquela pessoa, evangeliza a pessoa e afunda. E anos depois há um encontro dos sobreviventes do Titanic e a pessoa se levanta e testemunha, dizendo que ela tinha tido um encontro com Cristo através daquela atitude daquele pastor e que ela havia conhecido o Senhor. Aquele pastor fez isso e a pessoa perguntou por que está fazendo isso. E o pastor falou, porque eu sei para onde eu vou. Aleluia. E eu quero que você se encontre comigo quando eu estiver lá. Veja que coisa gloriosa. Então, perceba que a intercessão ela não só apenas faz parte de um momento em oculto, né, quando eu estou orando. Eu também consigo interceder através das minhas ações. Então, a intercessão, a vida daquele que intercede, esse pastor com certeza tem uma vida de oração, ele tem a convicção de para onde ele iria, mas aquele que intercede deve interceder, eu quero me dirigir a você, tanto em oração como em ações, porque o verdadeiro intercessor, ele exala o perfume de Cristo. Ele, de fato, é um verdadeiro cristão, ele é um pequeno Cristo. As atitudes dele refletem o caráter de Cristo na sua vida. O senhor me fez lembrar agora um assunto que eu vi, um culto de missões, né? Conferência missionária, foi uma missionária, o pregador estava falando sobre entregar sua vida para a obra missionária, se tornar um pregador do evangelho, todo crente tem que ser um ganhador de alma. E quando terminou aquele trabalho de missões, um jovem foi procurar o pastor. Aí disse, pastor, eu tenho dificuldade para pregar o evangelho, eu não sei como iniciar uma conversa, eu sou tímido, eu não sei como. E o que é que o senhor me aconselha? O que é que eu posso fazer se eu não sei pregar? Aí o pastor olhou para ele e disse, você sabe orar? Se orar é mais fácil, né? Pronto. Então faz o seguinte, vá orar. Ore pelas pessoas para que o Senhor tenha um encontro com elas, para que o Senhor possa salvar, para que o Senhor mande alguém para ir ao encontro daquela pessoa. E você estará fazendo um trabalho de missões também, através da oração, da intercessão. E ele então assumiu esse compromisso. Aí quando foi um mês depois, ele procurou o pastor de novo. Pastor, o senhor está lembrado de mim? Eu sou aquele jovem, o senhor me incumbiu a responsabilidade de orar pelas pessoas. Ele disse, estou lembrado, e aí? Ele disse, olha, eu queria vir agora falar com o senhor, para diante do senhor me desincumbir só dessa responsabilidade de orar. Porque quando eu comecei a falar dos homens a Deus, eu comecei também a sentir desejo de falar de Deus aos homens. E eu quero falar de Deus aos homens. Então, é aquilo, né? Quando você intercede, você vai chegar também um momento que você vai sentir também responsável por falar também. Gera esse impulso, né? Gera esse impulso. A intercessão gera a ação, né? Verdade. Glória a Deus, né? É interessante. E eu estou falando isso aí, também me lembrei de um versículo aqui. É claro que aqui foi uma recompensa terrena, mas que creio que vai também servir para a eternidade. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 19, o versículo de Gênesis 19 e o versículo 20, quando Deus ele vai até a casa de Abraão e intercede por Sodoma. Sim. Não é? E Sodoma realmente não tinha os 10 justos, mas tinha um, né? Que era Ló. Não sei se é Pedro que diz que o justo Ló se afligia, né? Constantemente. E quando Deus então vai destruir Sodoma, está destruindo Sodoma, aí diz no versículo 29, ao tempo que destruía as cidades da Campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Lembrou-se Deus de Abraão, quer dizer, da intercessão de Abraão, né? E tirou Ló do meio das ruínas. Quer dizer, Ló foi poupado também por causa da intercessão de Abraão. E é interessante porque entra também naquilo que o Senhor fez, né? No caso de Abraão, ele intercedeu, não foi só por Ló. Claro. Né? Porque Abraão começou com um número mais alto, então não tinha só Ló ali. Por pessoas que ele não conhecia, foi o que o Senhor fez com as irmãs lá da África, né? Isso. O Senhor não conhecia, mas quando Deus nos incomoda, e quando a gente é amigo de Deus, e me permita, né? Aí tem um grande respeito pelo pastor Jefferson, a gente sabe do homem intercessor que o Senhor é, a gente vê que quando a gente se aproxima de Deus, automaticamente a gente geme pelas almas.
A nossa alma, ela se preocupa, ela anela em ver essas vidas sendo resgatadas, não só do ponto de vista de salvação, mas também de alguma necessidade que ela tenha, quer seja no seio familiar, financeira, de saúde, porque a intercessão, ela perpassa todas essas áreas do ponto de vista humano, mas não somente essas áreas. É preciso interceder também pela questão da vida espiritual das pessoas, para o Senhor libertar de alguns vícios e, principalmente, pastor, liberdade em relação à mente. Porque hoje muitas vidas estão sendo aprisionadas, presbítero Magno, por depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico. E eu tenho um sentimento dentro de mim que Deus quer levantar um exército de intercessores que ajude os profissionais que hoje trabalham com a psicologia, né, com a psicanálise, com a psiquiatria, mas que não conseguem sanar, porque tem coisa que só Deus vai fazer. Só o Espírito Santo de Deus vai transformar, vai mudar, vai trabalhar a dor que aquela alma está sentindo, porque eu não conheço nenhuma especialidade médica que trata da alma. Pastor, só um adendo do que o presbítero está falando. Eu estava aqui pensando quão é sério o trabalho da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco, né? Nosso querido pastor, me permita, pastor, inserir um culto denominado culto de oração. O culto que já vem há muito tempo na história, né? Os pastores vêm segurando essa prática de oração. Não só isso, mas o incentivo, a campanha estadual de oração, que está vigente, né? A igreja não para de orar. E a campanha evangelizadora buscando a Deus, clamando a Deus pelas almas, né? Tem até um autor, Paixão pelas Almas, e me permita, pastor, um escritor falando de que ele orava, pedia a Deus. Ele não pedia a Deus pela mensagem, ele pedia a Deus para que as almas fossem libertas. E ele orou 24 horas, literalmente. Então ele dobrou o joelho e, faltando poucos minutos para a hora da ministração, era ao lado de um ginásio, e ele disse que escutava o barulho das pessoas se convertendo e sendo libertas e batizadas no Espírito Santo. Olha que intenção. A preocupação dele, a inclinação dele era justamente pela salvação das vidas. Glória a Deus. Glorioso. Isso é uma resposta para a eternidade, né? Sim. Mas, falando sobre esse assunto assim, quais são os sinais que Deus está respondendo uma intercessão, mesmo sem resultado imediato? Existem, assim, alguns sinais que podem ser detectados, mesmo sem ver resultados imediatos, assim? Pastor, o sinal que é mais claro é o silêncio de Deus, que acredito eu que seja o grito de Deus para a nossa alma. Parece um paradoxo, mas o silêncio de Deus já é um prenúncio de que Ele está trabalhando, está fazendo, está agindo. E é importante que se diga também que nesse período de agir de Deus, precisamos lidar com o tempo. O tempo às vezes vai remando, a gente vai remando contra o tempo, e o tempo nos gera a experiência. E isso não significa que Deus que Deus está atrasado, isso não significa que Deus vai abandonar, não. Deus está caprichando em fazer algo maior do que os nossos pensamentos. O presbítero Timóteo estava lembrando em Isaías 55, que fala que os pensamentos do Senhor são maiores do que os vossos pensamentos. Então, se está orando, se está pedindo a Deus e não ouviu nada ainda, se Deus está em silêncio, quem é você para falar? Quem somos nós para falar? O silêncio de Deus já é uma resposta, um sinal. E até mesmo as circunstâncias se tornam uma ponte de Deus, um sinal de Deus. Estou aqui. A tempestade não quer dizer que a destruição é o fim, porque Jesus ele chega no meio da tempestade para falar. Então, as circunstâncias, as adversidades, o silêncio de Deus também é uma resposta. Verdade. Isso, acredito, pastor, aponta para uma coisa que gera dentro do coração de quem está intercedendo, mesmo Deus em silêncio, que é a confiança. Quando eu intercedo, eu tenho confiança de que Deus está me ouvindo. Deus pode até não estar me respondendo de forma imediata, mas Deus está me ouvindo. E a confiança, ela gera convicção, né? Perceba que, como o presbítero Magno colocou, às vezes o cenário também é uma demonstração de que Deus
está trabalhando, mesmo que eu muitas vezes não consiga ouvir a sua voz, mas Deus é tão misericordioso, pastor, que uma das formas que eu entendo que Deus deixa sinais de que Ele está ouvindo a nossa intercessão é quando Ele fala conosco, no sentido da palavra, às vezes da ministração da palavra ou da leitura da própria palavra. Sua presença, né? Justamente, através de um louvor. E às vezes Deus, de fato, levanta alguém, um servo dele, uma serva dele, que Deus quer usar numa profecia, para nos dar uma resposta em relação a confortar o nosso coração de que não chegou o tempo, mas que Ele está ouvindo, que Ele não está alheio à situação e que no tempo certo Deus vai intervir. E é bom lembrar que a intervenção de Deus não necessariamente vai ser aquilo que nós estamos pedindo na nossa intercessão. Acho que é importante destacar isso, porque uma coisa é o que anela o meu coração, outra coisa é a vontade de Deus. Então, por isso que é sempre bom o intercessor, você que está em casa me assistindo, ter a consciência de que todas as vezes que eu for interceder a Deus, é claro que eu devo expor o meu desejo, a minha vontade, mas no final dizer, Senhor, que seja feito o teu querer, que seja feita a tua vontade. É interessante, o senhor falando aí, eu me lembrei de um pensamento aqui. Eu não conheço esse autor, né? Mas tem o nome aqui, Fernandes, Ila Fernandes. Eu achei interessante esse pensamento dele, ou é dela, não sei bem. Mas eu achei interessante que diz assim: Deus é o Senhor do tempo. Então, Ele não age na tua ansiedade, Ele opera na tua confiança. Aleluia. Então, assim, o senhor falou uma coisa interessante. Às vezes Deus dá esses sinais, né? O silêncio de Deus, às vezes, é um sinal, porque quando você fala e alguém está calado, é porque Ele está ouvindo, né? Alguém um dia fez um comentário, eu vi dizer que o pastor Zé Amaro dizia: Pastor Zé Amaro, por que quando o senhor está falando as pessoas não dão muita glória? Ele disse: quando você está comendo tem tempo de falar? Então, às vezes você está falando com Deus e Deus está atento, né? É um dos sinais, é a atenção de Deus, e também um dos sinais é que Deus ele renova a promessa, né? Ele fez com Abraão, né? Ele renova a promessa, né? Abraão passou 25 anos aguardando o cumprimento de uma promessa. Isso. E eu entendo que Abraão, ele orava. Ele claro. Pedia a Deus. E muitas vezes quem está intercedendo, como Abraão, que era um amigo de Deus, ele pode esmorecer. Abraão, ele fraquejou. No meio do caminho, aí surgiu Agar para tentar cumprir de uma outra forma a promessa, mas Deus, vira e mexe, chegava e renovava. Abraão, Deus renova a promessa. Porque Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos falíveis. E é interessante que Ele trata todo mundo por igual, de maneira diferente, né? Cada um Ele conhece e sabe como animar e reanimar, né? Mas estamos já chegando assim ao final do nosso programa, né? Faltam alguns minutos e em ligeiro tempo. Que palavra você deixa para aqueles intercessor que está cansado e quer desistir? Pastor, olha, eu quero me dirigir a você que está intercedendo a Deus e que muitas vezes, pelo passar do tempo, talvez a sua fé queira esmorecer porque você acha que Deus não está escutando a tua intercessão. Mas eu quero te dizer que você deve perseverar, insistir, você deve buscar de forma constante e contínua ao Senhor, no sentido de entender que o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, é um Deus que trabalha acima do tempo. Deus não está contido no tempo, Ele é o Senhor do tempo. Como o Senhor do tempo, no tempo certo, no kairós de Deus, Ele vai alinhar com o cronos do homem e Ele vai mandar resposta para a tua intercessão. Permita, Magno. Amém, pastor. Não desista. Eu acho que essa é a expressão mais forte, né, presbítero? Que aprendemos literalmente. Olhar para o Senhor, a gente vê o exemplo da oração. Olhar para os nossos líderes, aprendemos o quanto vale a pena persistir, perseverar na oração. O apóstolo Paulo ele vai dizer: orai sem cessar. Busque em primeiro lugar a Deus. O altar é prioridade. Eu tenho por certo de que Deus está reservando coisas grandes até o fim, porque o final é melhor do que o começo. Efésios 13:20 vai falar que Deus faz além do que o nosso entendimento, do que o nosso pensamento. Deus vai fazer conforme está ao teu coração. Então o segredo é persistir até o fim na oração. Amém? Graças a Deus chegamos ao final, né, do nosso programa. E o senhor me fez lembrar a história de uma missionária que chegou desesperada na casa de uma amiga porque passava 1 ano, 6 meses para se entregar a uma vida, e ela chorando muito e a perseguição muito grande, e ela queria desistir, embora
e voltar atrás. Enquanto ela estava soluçando, a amiga foi lá dentro na cozinha preparar uma garapa, né? Água com açúcar, para acalmar ela. E ela estava muito chorosa. De repente, ela levantou a cabeça e viu um quadro pintado com uma árvore na beira de um despenhadeiro, com os galhos quebrados, pronto para cair. Quando ela baixou os olhos, estava escrito embaixo do quadro: fica firme, mesmo não havendo razão para ficar firme. Então, continue, persevere, há recompensa para o intercessor. Que Deus abençoe. Foi um prazer tê-lo conosco aqui no programa Intercessão. Amém, e fica à vontade aí para as considerações finais, né? Eu quero agradecer ao nosso querido pastor presidente pela honra, pelo privilégio de estar participando desse programa. Agradecer ao senhor, pastor Jefferson, né? Agradecer ao nosso coordenador, evangelista Flávio Marques. Mandar a paz do Senhor para todos os nossos irmãos ali da congregação em Novo Benfica, para minha esposa, a irmã Thalita, meus filhos Pedro e Rebeca e toda a área 72, e ao nosso meu amigo presbítero Magno. Querida, bem. Pastor, minha gratidão ao nosso amado pastor presidente pela confiança que nos dispõe a estar aqui servindo, cooperando com o Senhor, e ao Senhor também pela alegria de estar servindo ao seu lado. É um privilégio, uma honra, né? Muito grande. A toda a equipe da Rede Brasil. Quero agradecer também ao nosso querido pastor Ailton Júnior, que é o nosso pastor ali direto também no Tempo Central. Deus abençoe a todos, a minha família, a minha esposa, a irmã Leidiane, e a minha filhinha Laurinha, que é a cara do pai, pastor. Meus irmãos, vamos orar agradecendo a Deus. Chegamos ao final de mais um programa. Pedi ao presbítero Timóteo para fazer aquela oração rápida que Jesus responde com velocidade, né? Sim, senhor pastor. Orientado, oremos. Glória a Deus. Justo e soberano Deus, te louvamos, Obrigado, meu Pai, pelo privilégio de estarmos no programa Intercessão. Sim, meu Deus. E aprendermos sobre a recompensa da vida de um intercessor. Que tu possas continuar ajudando a cada um dos teus filhos que tem feito essa obra, que eles possam permanecer firmes em ti, independente das circunstâncias. Continua abençoando o nosso pastor Jefferson, toda a equipe da Rede Brasil, a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Se Deus quiser, no próximo sábado, às 5h30 da tarde, estaremos de volta com o seu programa Intercessão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e sempre. Amém. Amém.